Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo no canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã. Para começarmos então a nossa harmonização, nós vamos ler um texto do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nisto consiste o amor, em viver conforme seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendestes desde o início, é o que vivais no amor. João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Caridade essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina de bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento consistem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Vamos agora, continuando neste clima de paz e harmonia, erguer nossos pensamentos ao Pai, agradecendo pela nossa vida e por mais uma oportunidade de aprendizado dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus. Pedindo que nossos irmãos, trabalhadores desta casa espírita, nos protejam e auxiliem no trabalho de hoje, que iluminem o expositor do tema e nos ajudem a entender e aproveitar ao máximo tudo o que iremos ouvir. Assim seja.
O expositor de hoje é o nosso irmão e amigo Fábio, que irá explanar sobre o capítulo 13, Os Infortúnios Ocultos, item 4. Olá, meu irmão, minha irmã, cordiais saudações. Eu sou Fábio e nós estaremos estudando hoje, aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa Casa Espírita Luz e Caridade, o item 4 do capítulo 13 do Evangelho. O item 4 aborda um tema que são os infortúnios ocultos. E eu gostaria de ler aqui então um parágrafo deste item para que nós possamos então começarmos o nosso estudo. Ele diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. No desenrolar da vida do homem, aqui no orbe terrestre, nós hoje temos consciência de grandes calamidades que às vezes devassam a humanidade. Sejam elas causadas pelo próprio homem, semeadas ainda pelo orgulho, pelo embrutecimento. Por exemplo, nos grandes atentados esses que envolvem um número expressivo de mortes, nas guerras, ou ainda nós podemos ver as grandes catástrofes naturais, como terremotos, como tsunamis, que devastam cidades, às vezes, e uma parte considerável da população. Nós vemos ainda desastres que ocorrem em acidentes aéreos, em acidentes automobilísticos, que levam o desencarne de várias pessoas. Ou, atualmente, nós vemos o desenrolar de uma pandemia em nível mundial que já levou ao desencarne de milhões de pessoas. Enfim, constantemente nós vemos essas calamidades aparecerem em um ou outro ponto do planeta Terra. E aí, isso nos traz sentimentos. Quais sentimentos que isso nos traz? Traz sentimento de dor, sentimento de medo, sentimento de indignação, né? Muitas vezes, sentimento de indignação quando é causado por alguém, né? Não é uma coisa que ocorre dentro das forças que nós consideramos naturais, mas o próprio homem é precursor do mal. E isso nos traz esses sentimentos de indignação. Enfim, eles nos causam uma comoção coletiva muito grande. E aí, diante desta comoção coletiva, é que nós vemos surgirem pessoas que se voluntariam para auxiliar nesses momentos críticos. Porque essas grandes calamidades, elas também envolvem grande visibilidade. E nesse momento aparecem pessoas com sensibilidade para poder auxiliar. E muitas vezes se fazem um número considerável de boas pessoas com boas intenções para auxiliar todos aqueles que têm necessidade diante dessas situações. Nós vemos assim o despertar da solidariedade. E nestas situações, muitas vezes, esse ato é um começo, um start de amadurecimento de consciência que envolve algumas pessoas que a partir daí começam então na prática e no caminho do bem. Enfim, é diante dessas pessoas que nós podemos observar um aumento da esperança. E aí a gente vê que nem tudo está perdido.
a gente começa a perceber que existem pessoas que se sensibilizam com a dor alheia, com a dor do próximo, e procura auxiliar aqueles que são desfavorecidos. E aí, ao auxílio do próximo, o auxílio do nosso irmão. Então, nós percebemos que a humanidade, diante dessas situações, também se compadece. E isso por quê? Porque o homem e a humanidade estão num processo de evolução, melhorando o seu interior. Porque o homem, ele tende e vai evoluir para o bem. O homem em si, ele é estimulado a evoluir para o bem. Eu gostaria de ler um trecho aqui ainda, né, chamar a atenção. Ele diz assim, ó, são esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir. E aí a gente começa a perguntar, o que são os infortúnios que esse item está comentando? Os infortúnios são todas aquelas situações infelizes que nós passamos. Só que ele fala dos infortúnios discretos. Enfim, são infortúnios particulares, infortúnios de alguém ou de um pequeno grupo. Nós temos infortúnios materiais. Então, diante de um desastre, a perda de uma casa, a perda de um lar, né? Diante de uma situação igual nós estamos vivendo agora, uma pandemia, a perda de um emprego, que é a fonte de manutenção. Enfim, você tem todas essas perdas de aspecto material. Nós podemos ter infortúnios sentimentais, a dor da perda, da ausência, quando da morte de um ente querido. Isso é um infortúnio. Muitas vezes levando a um quadro de depressão, uma desilusão que pode levar a um quadro de depressão. Isso são infortúnios de sentimento, né? Infortúnios sentimentais. Nós ainda podemos ter infortúnios intelectuais, quando do desregramento dos pensamentos, os pensamentos atordoados, nós criamos pensamentos e situações, hipotetizamos, e quando não alcançamos aquilo que a gente almejou, nós entramos em sofrimento. Então, isso tudo criado pela nossa própria mente. Então, esses são infortúnios intelectuais. Nós temos também os infortúnios morais, que é quando nós caímos em desacordo com aquilo que nós sabemos que é correto, entramos em um caminho de erros, perdemos a noção daquilo que é ético, né, do que é correto e fazemos um desvirtuamento. E isso nos causa um desarranjo que é um infortúnio moral. E isso faz a gente levar a um estado, ir a um estado de sofrimento. Mas como que nós procedemos, né, quando nós vemos essas situações no nosso próximo? Como que nós procedemos quando nós vemos essas situações peculiares com o nosso irmão, daquele do nosso lado? Bom, nós temos que ter a sensibilidade, né, para olhar o nosso irmão com docilidade. Qual que é o procedimento, né, que nós temos quando nós vemos uma pessoa perdida? Se você está, de repente, se deslocando ali pela cidade, você vê um indivíduo que está perdido e precisa de auxílio, o que naturalmente nós nos propomos? A auxiliar, a indicar um caminho, a indicar, por exemplo, o objetivo, o trajeto, para que aquele indivíduo consiga cumprir a sua caminhada. Diante desses infortúnios de vida também, como é que nós devemos fazer? Se nós tivermos condição de fazê-lo, temos que auxiliar esses que estão do nosso lado. E a gente só consegue fazer isso como? Praticando a caridade. Então a caridade, ela é a mola propulsora para o auxílio desses infortúnios
e desses infortunados que precisam de amparo. Mas como que eu pratico essa caridade? Nós haveríamos de praticar essa caridade assim como Jesus, esse mestre de sabedoria e de luz que passou aqui pelo nosso planeta, nos ensinou. E eu vou ler aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos. Ela é a pergunta 886. E ela diz assim: qual o verdadeiro sentimento da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os grandes espíritos de luz nos colocam assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, é uma resposta simples, direta e de uma profundidade, de uma abrangência absurda, né? É com esse foco que nós devemos praticar a caridade, como Jesus nos colocou. Nós devemos ter benevolência para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, ser indulgente, né? Ter boa vontade, ter afabilidade, ter tato, ser tolerante, são todas atitudes nobres que nós devemos ter para com o nosso próximo. Porque nós havemos de lembrar que somos criaturas imperfeitas, também em processo de evolução, em processo de construção, e que nós erramos. Nós erramos buscando o caminho da perfeição. Então, é imprescindível que nós perdoemos os erros alheios, porque nós somos imperfeitos e também temos necessidade de ser perdoados. Mas assim, como que nós fazemos então a caridade? De que maneira que nós podemos ser caridoso para o nosso irmão, para o nosso próximo? Nós temos que praticar a caridade dando de nós o melhor para auxílio do nosso próximo. Não, de certa forma, aquilo que nós temos em excesso e que nos é cômodo, mas o que é necessário para o nosso próximo. Eu gostaria de ler uma outra pergunta aqui do Livro dos Espíritos, é a questão 893, e ele coloca assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublime virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Essa questão também é uma questão que parece simples, mas tem uma resposta muito profunda. Porque quando eu pratico a caridade, eu penso única e exclusivamente no auxílio que eu posso dar àquele que necessita, de uma forma desinteressada e verdadeira, com amor, sem colocar condições, sem colocar imposições. Então, eu tenho que fazer aquilo que é necessário e que realmente é importante para o nosso irmão. Eu tenho que dar sem impor condições. E isso pressupõe uma abdicação, muitas vezes, daquilo que eu quero ou daquilo que é do meu ego. Eu não tenho que colocar dificuldades. Eu tenho que atender ao meu próximo, ao meu irmão, na resolução daquele anseio, daquela necessidade, segundo aquilo que ele precisa. É desta forma que a gente pratica a verdadeira caridade.
Nós precisamos verdadeiramente de nos colocar no lugar do outro. E para nós nos colocarmos no lugar do outro, nós temos que ser empáticos. Simpático é quando eu sou agradável a alguém. Empático é quando eu me coloco no lugar do outro e vejo, em realidade, o que ele verdadeiramente necessita. Então, para praticarmos caridade, nós temos que ser empáticos. Nós temos que colocar no lugar do nosso próximo. E isso faz com que nós tenhamos um sentimento mais afetivo e faz com que nós entendamos aquilo que o nosso irmão, aquilo que o nosso próximo necessita. Eu gostaria de terminar de ler esse parágrafo para a gente discutir mais um trechinho. Então ele diz assim: são a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. E é isso que a gente tem que entender. O que é essa verdadeira generosidade? A verdadeira generosidade é a verdadeira caridade. É quando nós nos entregamos verdadeiramente em prol do nosso próximo, em prol daquele que necessita auxílio, com sentimentos e sem preconceitos ou imposições. E nós temos que ter, de certa forma, o comprometimento do auxílio do problema que esse próximo tem. Nós temos que desapegadamente entender que não importa a classe social, não importa os valores de riqueza que essa pessoa tem, não importa a cor de pele, mas sim o ato de amor de tentar auxiliar dentro daquilo que é o problema dele. E esse auxílio, ele pode ser de várias formas. Ele pode ser uma palavra amiga, pode ser o auxílio de um conflito que esse indivíduo está passando, através de um aconselhamento adequado, ou mesmo uma situação material que ele está vivendo, uma situação de penúria material que ele está vivendo e que de repente tenhamos condições de auxiliá-lo, de ampará-lo. A caridade, ela usufrui daquilo que se faz e daquilo que se tem no momento, para cessar o sofrimento. Quando do ato de fazer caridade, a gente tem que tentar auxiliar naquilo que realmente o nosso próximo necessita, que vai muito mais além daquilo que é o esforço do que eu posso fazer. Aí sim tem mérito, você procurar fazer aquilo que ainda está além das suas possibilidades em prol do seu irmão. Meus irmãos, eu gostaria de ler aqui um pequeno texto e encerrar a nossa exposição do Evangelho de hoje. Esse texto, ele é de 1862, ele está nos discursos pronunciados nas regiões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux. Ele diz assim: palavra caridade, vós o sabeis, senhores, tem uma acepção muito extensa. A caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Ela não é tão somente esmolas. O homem é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. A caridade em forma de palavra nada diz que possa prejudicar o seu próximo. A caridade em ações assiste seu próximo na medida de suas forças. Meus irmãos, minhas irmãs, o que nós tínhamos para a exposição do Evangelho era esta mensagem. Esperamos que tenha contribuído
para você de alguma forma. Se você gostou desse momento, deixe o seu like ou se inscreva no nosso canal para ajudar a divulgar essa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Fiquem na paz de Jesus. Agradecendo então ao nosso irmão Fábio pelos ensinamentos, vamos encerrar o trabalho de hoje, dirigindo nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao Criador, ao Mestre Jesus e aos amigos do plano espiritual que nos acompanharam, pelo amor e pela dedicação para o nosso crescimento moral e espiritual. Agradecemos também por nossa saúde e por nossa capacidade de aprender sempre. Pedimos que nos mantenham firmes no propósito de auxílio ao próximo e que Jesus esteja sempre conosco. Assim seja.